Oi, oi, no ar, O Estrangeiro, podcast de política internacional do Brasil de Fato. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui, toda semana, quinta-feira, às 10 da manhã, você tem uma análise do cenário internacional, de notícias, de fatos da semana, de relevância, sempre com a visão popular dos fatos. Eu sou a Camila Salmásio, diretora de podcasts do Brasil de Fato, e aqui comigo hoje, dividindo a bancada, a jornalista Monize. Monize, tudo bem? Oi, Camila. Oi, todo mundo que está assistindo a gente. Mais uma vez, mais uma bancada aqui do Estrangeiro. E quem está com a gente também aqui é o nosso time estrelado de correspondentes do Sul Global. Então, para quem acompanha a gente toda semana, já sabe que a gente tem correspondentes na Rússia, na China, em Cuba, na Venezuela. E toda quinta-feira, às 10 da manhã, a gente se encontra aqui no Estrangeiro. Estamos no ar no YouTube, ao vivo, no Instagram, no Facebook e no X. Acompanha com a gente lá e tudo também fica disponível nos principais tocadores de áudio, como o Spotify. Acompanha com a gente, compartilha com quem você gosta. É isso aí. E hoje o nosso tema é a ascensão da extrema-direita na Alemanha, na Europa como um todo, mas o nosso foco aqui hoje é falar da Alemanha, que está prestes a ter uma eleição, né? Agora, em fevereiro, a gente tem eleição lá no país e a gente tem também um flerte com o neonazismo, né? Muita coisa para a gente dialogar aqui com a gente. E a gente tem o privilégio de ter os nossos times de correspondentes aqui. Hoje, direto da Rússia, na nossa bancada, aqui ao vivaço, Serguei Monin, que vai conversar com a gente sobre o assunto. Tudo bem, Serguei? Olá, Camila, olá, Monize, todo mundo que está escutando a gente. Um prazer participar do podcast. Dessa vez, presencialmente, pela primeira vez, estreando nos estúdios do Brasil de Fato. Uma presença de luxo hoje aqui com a gente nos estúdios. Saiu do frio. Eu volto, mas por enquanto é um prazer estar realmente pela primeira vez fora da tela, mas agora aqui na bancada do Brasil de Fato. Serguei, a gente já queria começar direto contigo. Essa semana a gente teve uma marca, né, uma marca temporal, uma efeméride do fim, né, da queda do campo de Auschwitz, né, os 80 anos da queda de Auschwitz. Auschwitz, um campo de concentração da Alemanha nazista que foi libertado pelo Exército Vermelho, pelo exército, né, pelas tropas soviéticas. Isso é importante a gente frisar, porque essa semana a gente viu várias manifestações que falavam da queda de Auschwitz sem citar ali os protagonistas, né? Mas também chama a atenção que faz só 80 anos, a gente tem durante todo esse ano essa efeméride dos 80 anos do fim do nazismo, né? Mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Se a gente pensar historicamente, tudo ainda é muito recente, né? Temos pessoas, inclusive, que viveram o horror do nazismo ainda vivas. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma ascensão do nazismo, né, do neofascismo, dessas ideias ultraconservadoras. O que você acha que pode nos ajudar a explicar esse processo? Eu acho que é interessante a efeméride que você citou. A gente está celebrando, relembrando, e justamente a questão da Alemanha, né, que é muito marcante, o fato de que na Alemanha existe uma palavra de ordem, né? Nunca mais, né? Nunca mais o flerte com o fascismo, né? E a gente está percebendo que esse flerte está voltando. Ele está em voga, a gente vai falar melhor sobre isso, mas existem políticas antimigratórias muito fortes agora que estão no centro da política alemã, com eleições eleições que foram antecipadas, uma crise institucional e tudo mais. E a gente percebe um timing, né, digamos assim, que estreita todas essas questões. A celebração da memória dos 80 anos da vitória sobre o nazismo, e isso cria uma disputa de narrativas. Porque, por exemplo, a gente vê que, justamente como a Monize citou, a gente tem os 80 anos da libertação do campo de Auschwitz, foi no dia 27 de janeiro, na última segunda-feira, e a Rússia não foi convidada, por exemplo. E aí existe uma disputa, né, o que a Rússia acusa muito hoje, né, de uma forma de reescrever a história. Ou seja, você não relembrar da maneira correta quem venceu o fascismo, e você tirar esses trunfos, né? Você perturba, né, os processos históricos e permite janelas perigosas, né? E se a gente costurar, né, com o que está acontecendo na política alemã hoje internamente, isso é muito marcante, né? Então a gente vê que a questão econômica, a questão da segurança, ela está muitas vezes
em segundo plano, e a política migratória, a gente vai falar mais sobre isso claramente, mas ela está em primeiro plano. Então toda a ideia que muitas vezes pautou a política alemã de memória, de não relembrar o fascismo, agora em torno da questão migratória, com casos de migrantes que teve crimes e tal, associados a casos chamados de terrorismo e tudo mais, eles têm esse clamor popular, que é instrumentalizado pela extrema-direita. E isso a gente percebe, inclusive, com uma relação com o Brasil, né? A gente sabe disso, como que a extrema-direita consegue instrumentalizar um certo clamor popular e às vezes, as instituições europeias hoje falham em desdobrar esse processo. Então, esse é um panorama assim, perigoso que está em voga. A gente vai desdobrar isso ao longo do podcast. Sim, tem muita coisa para falar, né? A gente vai entrar nesse assunto. Inclusive, política anti-imigratória é tema de vários lugares. A gente viu aqui semana passada falando de Trump, que também tem essa pauta como bandeira ali nos Estados Unidos agora. Mas vamos encorpar esse time aqui para analisar tudo isso. Vou chamar agora com a gente aqui Miguel Stedley, que é historiador, editor do Boletim Ponto, que inclusive volta na semana que vem aqui no Brasil amanhã. De Fato. Amanhã, não é semana que vem. Amanhã a gente já tem nova edição do Boletim Ponto. Miguel, obrigada pela sua participação mais uma vez. Seja bem-vindo aqui. Olá, Camila. Olá, Muniz, Serguei, a Lua que está aí nos picapes. Prazer estar de volta ao estrangeiro pela primeira vez nesse ano e com a bancada feminina. É isso. A gente está se despedindo dessa bancada. Rodrigo Durão volta também de férias. Lucas Stanislau está de volta na semana que vem. Mas enquanto isso, a gente vai aproveitar um pouquinho a bancada feminina, né? Vamos aproveitar aqui, ter esse gostinho, né, Lucas Miguel? volta semana que vem e aí o Durão ainda fica umas 2 semanas fora, então a gente ainda continua por aqui. Mas aí não 100% feminina mais. Miguel, eu queria saber de você, né? A gente está falando aqui desse flerte com o nazismo. A gente tem eleições na Alemanha agora, e a AfD, ela tá, né, que é o partido que tem esse, a gente não pode chamar de nazista, eles não assumem isso, apesar de vários integrantes ter relações fortíssimas com o nazismo. Eles estão em segundo lugar ali nas intenções de voto, com 20% de intenções de voto no país. Em primeiro lugar tem a coalizão, né, que é CDU-CSU, uma coalizão mais conservadora, com 30% de votos no momento. E eu queria saber de você, qual que é a chance real da AfD vencer essa eleição agora com todas essas pautas em voga, com a força, né, que a gente tem visto as pautas nazistas ali na Alemanha e na Europa como um todo? Camila, aproveitando para dar um pitaco na opinião do Serguei ali, complementar, na verdade, eu acho que, no fundo, esse processo de desnazificação da Alemanha, ele sempre foi muito... sempre foi meio por baixo do tapete, assim. Na verdade, a gente não pode dizer que teve um processo intenso, por mais que haja uma propaganda oficial disso, enfim, de acerto de contas com a memória, mas, no fundo, isso sempre foi algo muito mal resolvido, né? Todo o processo de desnazificação, mesmo já no início ali da Segunda Guerra, logo após a Segunda Guerra Mundial. É bom a gente lembrar que esse processo, em partes, ficou a cabo dos Estados Unidos, e é um processo em que muitos foram absolvidos e depois incorporados às estruturas estadunidenses, né, de pesquisa, NASA, etc., enfim. Então, também são essas coisas que eu não diria que o nazismo desapareceu, ele ficou oculto, né? E aí, quando a gente tem esses momentos, como o Serguei pontuou muito bem, de crises econômicas, sociais, que é o que a Alemanha está vivendo hoje, em partes, por sua própria responsabilidade de ter se enfiado nessa aventura da guerra da Ucrânia, essas coisas acabam aparecendo de forma mais intensa, né? O que a gente tem de fato novo essa semana foi essa moção contra os refugiados que foi aprovada essa semana pelo parlamento alemão, e ela é duplamente simbólica. Primeiro, literalmente, porque ela é uma recomendação, uma sugestão ao governo, mas ela é simbólica porque ela só foi aprovada porque os dois partidos cristãos, né, que formam essa coalizão que está liderando as pesquisas, como você ressaltou, com cerca de 30%, só conseguiram aprovar a moção com apoio da Alternativa para a Alemanha de extrema-direita. Isso rompe um acordo que havia no início do parlamento dos demais partidos
do parlamento de que não fariam alianças, coligações, acordos fariam uma espécie de cordão sanitário à alternativa alemã. Então, primeiro, se rompe esse acordo, né? Eu acho que hoje, pelos indicativos das pesquisas, essa coalizão cristã deve ser vencedora, mas ela indica, e eu acho que ela não terá dificuldades para vencer as eleições, não será uma diferença pequena ou apertada para a alternativa de direita, para a alternativa Alemanha, que realmente deve ficar aí com o segundo lugar dos votos, mas é uma sinalização de que a alternativa Alemanha pode participar do próximo governo de coalizão. Então é bastante assustador e preocupante. E eu acho que a alternativa Alemanha não vai ter um desempenho eleitoral assim surpreendente, né? Espero não estar errado, mas ela vai manter o que ela tem tido nos últimos anos de um crescimento consistente, né? Então, assim, não é que ela será derrotada, ela vai continuar crescendo e vai se posicionar como segunda força política na Alemanha e que vai se transformar num ator com o qual você não vai conseguir, espera-se, né, que os outros setores consigam formar uma maioria que dispense alianças ou acordos com a alternativa para a Alemanha. Mas justamente, como eu dizia, essa moção sinaliza ao contrário, de que os partidos cristãos vão procurar a alternativa para a Alemanha como parte do seu governo. O Miguel já situou para a gente essas medidas anti-imigrações, né, aprovadas ontem, e esse rompimento do que na Alemanha eles chamavam de um cordão sanitário, né, entre a extrema-direita e os outros partidos. Serguei, queria te ouvir sobre isso também. Que reflexos ou outras mudanças sociais a gente pode ter a partir desses fatos, ainda que simbólicos, mas que podem determinar outras situações que a gente teve a partir de ontem? Bom, eu acho que essas eleições que vão ter, é bom te lembrar que foram antecipadas das eleições para fevereiro, diante da crise política que se instaurou na Alemanha, com a dissolução do parlamento, e aí o Friedrich Merz, que é o líder, né, do Partido Democrata Cristão, que tem essa guinada de flerte com o partido da extrema-direita, ele é o provável, o que tudo indica, todas as pesquisas indicam, ninguém duvida muito que ele será o próximo chanceler. E com esse flerte, né, que o Miguel pontuou bem, né, com essa quebra de tabu, que se fala na Alemanha hoje é isso, né, essa quebra de tabu pós-guerra, né, um rompimento de um cordão de isolamento à extrema-direita, né. Como eu disse no começo, né, se na Alemanha sempre foi muito histórico esse processo de pós-guerra de 80 anos, falamos agora, né, de não permissividade de um partido claramente que flerta com o fascismo, como a Camila mencionou, se não exatamente formalmente neonazista, mas que flerta com essas ideias, se ele sempre foi isolado pelas forças políticas alemãs, agora, para compor uma maioria de um clamor popular anti-migratório, de um cenário de insegurança econômica, que isso vem à tona também, esse flerte foi possível. Isso é um problema, porque a gente vai ver nas eleições o quanto que esse partido de extrema-direita, a AfD, que é a alternativa para a Alemanha, pode ou não ter essa força. A gente pode ter uma surpresa positiva de ele ter uma porcentagem menor, de repente, ou pode ter um cenário mais desfavorável, que ele ganha mais força. Mas o que está claro na Alemanha, e aí respondendo já a pergunta da Moniz mais claramente, que a guinada à direita na Alemanha já é um fato. Porque está no centro das eleições alemãs a questão de fortalecer políticas anti-migratórias, e isso tem um reflexo claro nas políticas do Trump, né? Que é bom lembrar. Essa semana que a gente viu as cenas, né, de pessoas deportadas, algemadas, as primeiras... ou seja, o Trump mostrando que veio com sua verve, sua retórica de extrema-direita muito já clara, nos seus atos já assinados por lei ontem. Isso tem respingos, né, em outros lugares. Ou seja, naturaliza políticas que são totalmente contra uma certa pluralidade, diversidade, o que pautou, inclusive, o Partido Democrata Cristão sob a égide da Angela Merkel. É um partido que oscilou nas suas tendências, em termos de política migratória, pelo menos. E agora a gente vê essa guinada direita. Então, a gente percebe que é um risco muito grande. Resumindo, mesmo que
o partido de extrema-direita não tenha tanta força, e esse isolamento a essa força perigosa consiga se reerguer de alguma maneira, essa guinada já está colocada. Então, acho que esse é um problema muito sério. Uhum. E por falar em Trump, em flerte, a gente teve o primeiro comício, né, da Alternativa para a Alemanha no final de semana. Vimos imagens, em média 4.000 pessoas participaram na rua, isso também acho que não acontecia dessa maneira. E a gente teve a presença do Musk, Elon Musk, né, que está ali no governo Trump também. Ele que foi a esse comício, discursou, né, falou o quanto ele apoia as ideias. Serguei acabou de dizer, né, a política anti-imigratória é uma das pautas em comum do partido e do governo Trump. E eu queria saber, trazer o Miguel para a conversa de novo, Miguel, o quanto Musk foi até a Alemanha como um representante de Trump, né, estreitar esses laços, pensando que eles compartilham ideias. A política de anti-imigração é uma delas, mas muitas outras que Trump tem prometido em seu governo agora. Olha, Camila, eu acho que o Musk ele tem a sua pauta própria também. É claro que agora ele faz parte do governo Trump, ele tem profundas relações, etc., mas ele já vinha flertando com a Alemanha antes mesmo da eleição dos Estados Unidos, né? É óbvio que isso não quer dizer que seja uma pauta distinta do Trump, enfim, né? Que hajam distensões, etc. Eu só acho que ele tem uma agenda própria que vai para além do governo Trump, que já estava, de alguma forma, estabelecida com a Alemanha, assim. Mas, o que eu acho que merece a nossa atenção é pensar que talvez nós estejamos indo para uma espécie de uma terceira onda do fascismo do século XXI, digamos assim. A gente tem uma primeira onda fundadora que começa, inclusive, com crises migratórias, enfim, Hungria, Itália, Polônia, que, enfim, centrado na Europa. E depois, com Trump, a gente tem a fase, né, Steve Bannon, Trump, em que o centro da extrema-direita mundial, ela estava nos Estados Unidos. Ela foi impulsionada pelo Trump. E a gente tem um hiato pós-Trump ali que indicava o centro da extrema-direita de volta para a Europa. Algumas tentativas do Vox da Espanha, né, mas principalmente essas movimentações todas que a gente está falando na Alemanha. E agora a gente tem uma terceira fase em que volta ao centro mentor, intelectual, enfim, impulsionador da extrema-direita global, volta para os Estados Unidos, em que a Alemanha e a Europa, enfim, voltam a orbitar em torno desse centro impulsionador, né? E aí, nesse sentido, claro, há muitos pontos de contato entre Musk e essa extrema-direita. O próprio Steve Bannon, que é um desafeto do Musk, né? Havia dito, não gosto dele, enfim, mas contamos com os milhões dele para impulsionar e para uma nova retomada da extrema-direita na Europa, né? Eu acho que pode ter também uma influência até no sentido contrário. Eu acho que o discurso do Trump sempre foi de direita, sempre foi essa coisa meio midiática, meio raivosa, etc., né? Mas eu acho que faltava a extrema-direita europeia tem uma certa solidez, assim, uma certa... Bom, são os pais da criança, né? Mas eu acho que isso pode, inclusive, influenciar no sentido de qualificar, no mau sentido e com aspas, né? O discurso do Trump. Eu acho que pode ter um intercâmbio de ideias aí, que, óbvio, é péssimo para a humanidade em qualquer aspecto, né? Mas me parece que hoje o centro volta a ser os Estados Unidos e ele, de alguma forma, irradia e influencia a Europa e pode ter também contra-influenciado do ponto de vista mais ideológico. A gente pode ter uma solidez maior da ideologia do Trump, que era algo muito confuso, né? Muito uma mistura de muitas coisas e poucas linearidade, o que é assustador de qualquer maneira. Sim. A gente está falando da política anti-imigratória, acho que é importante deixar claro, né, essa proposta que recebeu a aval, né, no parlamento alemão, ela fecha as fronteiras, rejeita, né, estrangeiros, enfim, refugiados, né, pessoas que estão fugindo de guerras, então todo tipo de política anti-imigratória aqui. A gente tem uma coincidência nessa semana que a gente viu nos noticiários aí, Trump deportando muita
gente algemado, né? Sem nenhum respeito às regras ali que já tinham sido colocadas entre os países. Então, enfim, as coincidências de diálogos, de falas deles. E eu queria estender essa pergunta também para o Serguei. Serguei, estamos realmente, na sua opinião, diante de uma terceira onda do fascismo? Eu não consigo qualificar tão bem como Miguel essa cronologia de ondas, mas sem dúvida é um perigo, é uma sombra, né? Que a gente está nesse momento, né? E como eu falei anteriormente, acho que a questão, até que o Miguel inclusive comentou bem, irradia, né, para o resto do mundo. E como eu falei, naturaliza, né, certas ondas. É bom lembrar, inclusive, né, que a gente está falando de uma moção que foi aprovada ontem, que tem um perfil declaratório ainda, que o governo pode não aplicar necessariamente, não é uma lei imposta. Mas, por exemplo, eu essa semana conversei, inclusive, com um colega que trabalha na assistência social de imigração, brasileiro que mora em Bremen, na Alemanha, e ele já me falou que só essa narrativa antimigratória, ela já é um fato. Sim. Quem viaja hoje na Alemanha, que é imigrante, atravessa e mora, tem visto permanente, por exemplo, e atravessa a fronteira de ônibus e tal, já tem uma revista ostensiva da polícia. Então, mesmo que a lei não seja aplicada, a gente sabe isso muito bem, que tem uma resposta subjetiva das forças policiais, das autoridades. Então, ou seja, certas categorias de cidadãos ganham mais força, ganham mais possibilidade de ter essa qualificação de status de segunda classe. Isso é bem instrumentalizado pelo fascismo. Então, por exemplo, existe alguém que, como o caso que aconteceu na Alemanha recentemente, há um crime, um assassinato ou um ato terrorista, e se descobre que essa pessoa, por acaso, tem um processo migratório, pronto, você cria uma narrativa, né? Claro. A gente tem isso com atos terroristas, que isso é muito instrumentalizado, e isso é muito perigoso, né? Então, é por isso que também esse timing da Alemanha, ele é muito conveniente para a extrema-direita. Como eu disse, se essa guinada à direita na Alemanha já é um fato, é muito por isso, porque qualquer tipo de força da esquerda ou de centro, pelo menos democrática, digamos assim, ela está no escanteio. Ela está na quina, digamos assim. Por quê? Porque a extrema-direita já dominou a narrativa na Alemanha. Ou seja, se mesmo esse cordão de isolamento, a extrema-direita funcionar, é por uma certa concessão. Então, essa política antimigratória vai funcionar com alguma concessão. As leis não vão ser tão rigorosas, mas vão acontecer. Então, essa guinada já está clara. Então, sim, o grau de fascismo a gente vai ver nas eleições. Pelo perigo da porcentagem da AfD, da Alternativa para a Alemanha, que é o partido fascista em questão. Mas o perigo ele já está colocado. Lembrando que as eleições alemãs são no próximo dia 23 de fevereiro, né? Temos a menos de um mês. E um adendo também, Moni, é que a gente teve manifestações populares de rua também na Alemanha, né? E uma das pautas, inclusive, era a manutenção desse cordão de isolamento da AfD, a população pedindo para que isso não fosse retirado, né? Culturalmente, como o Serguei pontuou, a Alemanha tem esse posicionamento ali de nunca mais. Então, a população também tem dado respostas a essa ascensão, né, a essas pautas que flertam com o nazismo também. No sábado, né, dezenas de milhares de pessoas também marcharam ali no portão de Brandemburgo contra a extrema-direita. A gente dá luz a essa resistência das ruas, as manifestações, também é sempre importante. Queria trazer de novo o tema da economia. O Miguel já citou essa aventura da Alemanha na guerra da Ucrânia e o momento econômico da Alemanha que também não é dos melhores, né? Um país que economicamente já foi central na Europa, uma economia baseada, né, na engenharia automotiva, na produção de automóveis, a falta de investimento no setor de tecnologia, de inteligência artificial, deixou o país um pouco para trás nessa corrida. Miguel, você acha que essa crise econômica contribui com as ideias da extrema-direita no país? Com absoluta certeza. Né? Sem dúvida nenhuma. E como eu disse, para além do contexto... Bom, primeiro a gente tem um contexto global, não é só a Alemanha, não é só o Brasil. O planeta está vivendo uma recessão desde 2008, que é fruto da crise estrutural do capitalismo, dessa hegemonia da financiarização que é incapaz
de suprir as demandas, né? Aumenta a concentração, a desigualdade, a pobreza, saem esses super bilionários aí como o Elon Musk, né? Então, primeiro a gente tem uma crise que é global, só não vale para a China, né? Mas até ela diminuiu a sua velocidade. E segundo, como eu mencionei, é resultado dessas escolhas geopolíticas que a Alemanha faz, primeiro a própria Europa, né? Que há muitos anos se conforma em ser um mero escudeiro dos Estados Unidos, enfim. Mas no caso da Ucrânia, que foi o que eu mencionei, tem dois efeitos concretos, né? Que é, a crise energética, porque a Alemanha depende energeticamente da Rússia, e quando submete essas restrições, essas sanções, acaba restringindo, né? Ou precisa comprar energia mais caro, enfim. Isso vem em paralelo ao processo de transição ecológica da Alemanha, que não foi tão bem sucedido, tem sido um processo caro, levou ao fechamento de usinas nucleares, etc. Então, isso criou, inclusive, e está, de certa forma, no bojo dessa discussão que a gente está fazendo sobre a extrema-direita, criou uma rejeição ao tema das mudanças climáticas na Alemanha, né? E a outra questão nós tivemos uma onda de imigração forte na Alemanha exatamente há 10 anos atrás, 2015, resultado principalmente de populações vindas do Oriente Médio, enfim, consequência também da atuação do Ocidente naquela região. Mas essa segunda onda migratória mais recente que a gente tem é ucraniana, né? É uma migração branca, aí digamos, é o cidadão de segunda classe 2A, né? O 2B são os afegãos, são os palestinos, os iraquianos, etc. Então isso também é fruto, né, desse conjunto de políticas, né? E o terceiro fator, além do fato da Alemanha ter perdido ou estar perdendo essas corridas de inovação tecnológica, né? Quer dizer, ninguém fala, essa semana, por exemplo, todo mundo falando de DeepSeek, da queda das bolsas, etc. Alguém conhece a IA alemã, né? O que tem nessa área? Uma fábrica de chips alemãs, né? Ela foi ficando um modelo industrial que tá ficando reduzido, diminuído, etc. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma população envelhecida, né? E esses empregos, que é um clássico, né, do Atlântico Norte, enfim, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, esses empregos que são assumidos por imigrantes, né, são os empregos mais baixos, mais precários, mais mal remunerados, etc., que certamente não é esse que os neonazistas estão reivindicando. Então também é uma reivindicação que não se completa, né? Eles não querem os imigrantes, mas também não são eles que lavarão os próprios banheiros ou que farão a própria comida, etc. Então tem um conjunto de problemas que agrava, e aí, é claro, alimenta, né? Não só na Alemanha, mas é sempre o austericídio, é a antessala do fascismo, né? Primeiro vem, ou depois, né, o mesmo discurso neoliberal. A gente está vendo isso na França também, né? Você tem uma super austeridade, aí como consequência você tem uma emergência da extrema-direita, e aí o partido da austeridade ou da direita vai dizer, não, por favor, como o Serguei diz, façam concessões, se alinhem a mim para que a gente não deixe a extrema-direita implementar o meu projeto econômico, né? E isso é quase a cobra mordendo o próprio rabo, né? Acho que só complementando o Miguel, que acho que o ponto que a gente não tocou direito ainda, que acho que toda essa instrumentalização que a extrema-direita consegue fazer é também uma espécie de falência de representação política, né? Você tem partidos de centro-direita, centro-esquerda ou mais democráticos, etc., mas que não conseguem criar alternativas para a população. Então, aí vem o nacionalismo, vem esses discursos prontos, né? E isso se relaciona com a guerra da Ucrânia. Então, por exemplo, você tem uma migração de refugiados muito grande que são acolhidos por uma narrativa de segurança, uma retórica antirrussa que é bem instrumentalizada. Mas no segundo momento, isso cria um problema econômico e aí você tem essa reviravolta, né? Então, e aí você tem uma inaptidão de representação política que tem um vácuo, né? E as ideias de extrema-direita, elas conseguem ser mais seduzentes, né? Para a população que tem demandas que são justas, mas que acaba aderindo a momentos perigosos, né?
Com certeza. A gente já vai falar um pouquinho mais da relação com a Rússia também, que é bem importante nesse tabuleiro aí geopolítico, mas antes eu quero te convidar a assinar a nossa news, nosso boletim aqui, para você ficar por dentro de todas as coberturas que o Brasil de Fato faz, os bastidores dessa notícia e análise do nosso time de jornalistas sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, sempre com a visão popular dos fatos. Para você que está assistindo pelo YouTube, a gente tem um QR Code na tela, basta você apontar o seu celular e vai ser direcionado diretamente, mas se você não está pelo YouTube, está pelas nossas plataformas de podcast, você também pode digitar brasildefato.com.br/boletim e deixar o seu e-mail lá, que logo a gente te manda um oi por e-mail e você passa a receber toda semana as nossas análises, fazer parte desse time aí do Brasil de Fato. Vai ser uma honra ter você com a gente ali também. E por falar em Rússia, Mônica, a gente tem uma dependência ali, né, Alemanha e Rússia, do gás, energeticamente, que isso mudou, né, agora nesses últimos anos. Então a gente queria colocar uma questão para vocês dois. A gente já falou da guerra da Ucrânia em vários momentos, mas como está essa relação hoje da Alemanha com a Ucrânia e com a Rússia, né? Visto que tinha uma certa dependência, né, do uso do gás, e a Alemanha foi ali tentando dar outras soluções. Um outro conflito é a própria presença da Alemanha na OTAN, né? Essa aliança militar. Então, qual o impacto também dessa posição da Alemanha, né, como apoiadora da Ucrânia nas suas relações exteriores? Bom, eu acho que é uma coisa que eu ainda não mencionei, é o fato que também está nesse pacote de problema de representação política, é o desgaste com a guerra. Acho que se você tem um mote muito grande de apoio no início, a questão do avatar da Ucrânia e tudo mais, o mote anti-russo, isso tem um desgaste, porque a guerra se prolonga já 2, 3 anos, e aí isso cria-se um desgaste, porque essa narrativa também perde alguma força. E a questão econômica está nesse pacote. Então, por exemplo, se a gente tinha, anterior à guerra, uma dependência do gás russo na Alemanha de cerca de 55%... Era bem alta, né? Totalmente alto, exatamente. Isso mudou. A Alemanha fez um processo de transição para também essa transição de diminuir essa dependência. Hoje ela é muito menor, mas isso cria inflação. Então você cria um custo muito grande para a questão energética. Isso cria insatisfação popular e tudo mais. E você tem uma narrativa que também de sustentação da OTAN, que também enfraquece. E isso a gente viu muito claramente, não é à toa que, por exemplo, voltando a falar sobre os reflexos da política dos Estados Unidos, né? A gente viu que o Joe Biden, né, que saiu, perdeu as eleições, não o Joe Biden, mas enfim, o seu legado democrata, né, do Partido Democrata, fez, e convenhamos, né, os Estados Unidos como o principal articulador do Ocidente, né? Dentro das políticas da União Europeia, tudo também. A principal bandeira fez o apoio à Ucrânia e da política de contenção da Rússia, é o principal vetor da política externa. Isso criou-se isso também cria-se um vácuo de assim, por que a população deve apoiar isso necessariamente? Acho que esse é um ponto assim, que as pessoas estão se perguntando. E voltando ao ponto que eu falei, se as forças democráticas não oferecem uma resposta, as respostas fáceis vêm do fascismo, né? É um pouco por aí. Esse jogo é perigoso, né? Sim. Vamos trazer o Miguel para a conversa de novo também. Acho que é importante a gente falar. A gente falou aqui um pouquinho dessa memória, né, do Holocausto, que está em disputa. O partido, a AfD, fala em dar 180 graus nessa memória, ou seja, a gente não celebrar mais essas datas, né, a gente não marcar mais essas datas e também não falar mais em vítimas, né? Não vamos mais falar em vítimas. É uma mudança de narrativa muito importante a longo prazo, né, como a gente já falou aqui. E eu queria saber, Miguel, o quanto isso já está enraigado na população, o quanto isso é perverso. E para além disso, como é que a gente disputa essa narrativa agora nesse mundo globalizado? Camila, como historiador, eu sempre me assusto olhando para o presente
quando a gente olha as semelhanças, né, as similaridades entre o período que levou as duas primeiras guerras do século XX e o período que nós estamos vivendo, né? A primeira, para além da disputa geopolítica entre as potências imperialistas da época, o que a gente tinha era uma grande crise do capital financeiro aliás, do capital, em especial da sua versão financeira e da política liberal, né? A ideia de um capitalismo liberal, ele ficou soterrado depois da Segunda Guerra, vem aí o estado de bem-estar social, a prevalência das sociais-democracias, etc., foi voltar-se a falar em liberalismo econômico com Reagan, Thatcher, Pinochet, enfim, no final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Porque o liberalismo foi um fracasso e levou o mundo à bancarrota, né? E aí a gente vê, de novo, né? Não é farsa, a tragédia se repetindo novamente, né? No sentido de que a gente vem de quase mais de 15 anos de crise, desde 2008, né? Desde a crise das bolhas nos Estados Unidos, na Europa, etc., da incapacidade de responder. E aí o assustador, complementando o que o Serguei já apontou duas vezes aí, é o seguinte: na década de 20 do século 20, ou 30, 40, você tinha uma esquerda em emergência, você tinha a Revolução Russa como referência, você tinha um movimento comunista, um movimento operário capaz de enfrentar, de fazer frente, ou pelo menos de bloquear por algum período, como na própria Alemanha, na Espanha, etc. E a gente olha para o século XXI e as forças progressistas e as forças de esquerda, elas são insuficientes para bloquear esse movimento, para alterar narrativas, para contrapor narrativas, e o mais grave, ou talvez por isso não tenham forças, incapazes de apresentar um programa de transformação que seja uma alternativa, né? A gente, de certa forma, nas suas devidas proporções, viveu isso em 2018, com a ausência do Lula na disputa eleitoral. Quem se apresentava com uma mudança era o Bolsonaro, não era o Haddad, né? Com radicalidade, resolver o problema, etc. E hoje a esquerda perde essa potência, né? Então a gente tem um contexto contemporâneo bastante assustador, né? E aí, na medida em que a gente não tem a força política, e a força política, é o que a Muniz falou antes, é gente na rua, né? É capacidade de mobilização, etc., e não tem capacidade de propor, também fica muito difícil interromper essas narrativas, combatê-las ou impedir que elas sejam reescritas. De alguma maneira, também, sempre guardando as devidas proporções, a gente passou isso no Brasil, se a gente olhar, e não é nem do governo Bolsonaro, começa com a Folha e a Dita Branda, né, um revisionismo da ditadura militar, né? Quer dizer, aí a gente precisa de um bilionário do Itaú dirigindo um filme para a gente lembrar que a ditadura, inclusive, pega gente branca e rica, né? Ela é democrática nesse aspecto, né? O filme é ótimo, adoro Walter Salles, mas a gente depende de iniciativas individuais artísticas e não de uma política de Estado, por exemplo, né? Então, eu acho que há uma probabilidade grande, né, de haver... Eu acho que só não será mais forte essa revisão histórica na Alemanha, porque tem um constrangedor, né? Também tem toda uma máquina de Hollywood que nos ensinou durante 100 anos de que o nazismo é mau, né? Tanto que uma parte da narrativa da direita é dizer que nazismo e comunismo é a mesma coisa, etc. Mas se não fosse esse constrangimento, certamente a revisão seria muito mais profunda e eles teriam muito poucos obstáculos, ou terão muito poucos obstáculos para impedir essa mudança de narrativa. Que na prática é uma disputa de narrativa, mas também é uma disputa da memória, né? Como essa memória do Holocausto, da guerra, do nazismo versus o comunismo, como ela foi disputada e os resultados que ela também apresenta hoje, né? Então, quando a gente não disputa a memória, fica muito difícil disputar as narrativas do presente. Sim. E eu acho que, diante dessas dificuldades, Serguei, a Rússia, que foi fundamental ali, né, na libertação, enfim, nessa história, também tem um papel importante agora nessa disputa de narrativas. Como é que você tem visto isso acontecer na prática, na Rússia e para fora, né? Eu vi que Putin se posicionou no dia que, né, no dia ali na data, na efeméride. O que tem sido feito nessa disputa de narrativa? Você acha que isso é central para o governo Putin agora? Sem dúvida nenhuma.
Até só para complementar uma coisa que o Miguel trouxe em relação ao filme, não estou ainda estou aqui. Que é um debate muito legal da memória da ditadura no Brasil e como que um filme traz isso, né? Questão de produção cultural, tudo mais. E eu recentemente estava em Moscou, né, antes de vir para cá participar com vocês aqui, e eu visitei o Museu da Vitória em Moscou, que é uma coisa absurda, assim, né, tem essa valorização da memória, né? Então, por exemplo, o Dia da Vitória, que é comemorado no 9 de maio, e esse ano a gente tem 80 anos da Vitória, então vai ser muito especial, é um feriado extravagante, assim, é uma mistura de feriado sentimental pela memória das pessoas que morreram, muito comotivo, é uma festa muito grande, é a celebração da libertação, então tem um apego muito grande na Rússia, né? E, por exemplo, mencionando que eu estive no museu, vi essa memória eu vi várias excursões na escola, por exemplo, e acho que é um paralelo interessante, sempre bom trazer para o Brasil, né? Acho que é saudável, como deveria ter um museu desse sobre a ditadura, né? Com certeza. Mas, por exemplo, em relação à memória do nazismo que não pode voltar ao fascismo, isso em relação à Segunda Guerra é muito instrumentalizado, de uma maneira de ter essa memória muito forte, né? E sobre a efeméride, né, para responder, até o que a Monize comentou, né, que a questão sobre do comunismo versus nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, o problema que tem hoje na verdade, a equivalência entre o comunismo e o nazismo, como se fosse a mesma coisa, né? Essa é uma perversão histórica que é muito feita. Então, por exemplo, se a gente hoje percebe que a Rússia não é convidada e o Exército Vermelho libertou o campo de Auschwitz, foi comemorado hoje, essa semana, os 80 anos, tudo bem, a gente percebe que seria muito improvável, mesmo se convidada na tensão entre Rússia e Ocidente, que fosse o Putin numa celebração com o presidente. Isso... Mas é simbólico o convite, né? A questão... sim, poderia ser simbólico. O problema é quando nas falas oficiais a Rússia nem é lembrada. Uhum. Você tem uma espécie de... apagamento. Marginalização, né? Como se e aí vem a semelhança entre o nazismo, como se... isso na Polônia é muito forte, né? Por isso que tem a questão do campo de Auschwitz, né? Que foi libertado pelo Exército Vermelho, como se o processo do Exército Vermelho da União Soviética fosse uma parte de ocupação na Polônia, e não um processo de libertação do nazismo na Europa. Então, esse é um problema muito grande, né? E aí, retomando o que a gente falou desde o começo do programa, é a questão dessa memória, ela oferecer essas janelas para o fascismo voltar, né? Então, a ideia de progresso que é a falha, né? Esses perigos podem voltar a assombrar, e a memória é muito importante para isso, né? Com certeza. Bom, muita coisa para falar ainda, com certeza a gente vai fazer a cobertura dessa eleição, que é chave ali para a gente entender o que vem pela frente nessa geopolítica, né? O quanto isso resvala aí em todo o globo, né? Com certeza é sempre uma onda, vamos ainda confirmar tudo isso. Mas agora a gente vai para uma parte aqui do nosso programa, que é o nosso quadro Terra Plana. Solta a vinheta aí. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Bom, toda semana, depois da nossa análise aqui do tema da semana, a gente se propõe a falar aqui, a dar as notícias mais bizarras da semana. Bizarra num tom sarcástico, mas também bizarra como alerta, né? Muitas vezes como alerta do que está rolando aí nesse globo, o que está acontecendo, e a gente traz aqui as notícias. É um clima saudável, um jogo saudável, ninguém se disputa aqui, não tem disputas internas, nada, bastidor, não posso falar aqui ao vivo, mas a ideia é que eu, Monize Ravena, Serguei Monin, traga uma notícia e que o nosso comentarista da vez, o Miguel Stedley, faça o seu voto, né? Então o Miguel vai ter um papel importante aqui para saber quem vai vencer, vai levar o troféu Terra Plana desse episódio aqui do Estrangeiro. Então, não à toa, é quase um quadro sobre a extrema-direita.
infelizmente, a gente não tem muito para onde fugir. E hoje não vai ser diferente, já vou dar um spoiler aqui, mas a gente vai dar as honras para o Serguei, né, que veio de longe para dar a sua notícia Terra Plana. Serguei, por favor, você começa. Vocês mencionaram que, né, o quadro tem esse aspecto, né, de competição, meio gincana e de assuntos bizarros, mas eu acrescentaria um termo, né, às vezes distópico, né? E como a gente fala muito de fake news, né, a extrema-direita instrumentaliza isso muito. E se vai ter um campeão ou não entre nós de vencedor do quadro, acho que a gente já tem um candidato a campeão do ano inteiro, né? Ah, com certeza. Do herói, né? Do protagonista, né? Das notícias, que é inevitável falar do Donald Trump, né? O presidente dos Estados Unidos, né? Volta à tona. E ontem, ele, voltando a falar da questão migratória, ontem ele assinou seu primeiro ato, né? A primeira lei. Já também com certos retrocessos na questão migratória, mas ele aproveitou para falar uma coisa que acho que é muito pertinente ao nosso quadro, no sentido distópico, como eu mencionei. Ele mencionou que ele bloqueou um envio de um orçamento que existia da Casa Branca de $50 milhões para a faixa de Gaza, que esses recursos seriam usados para comprar camisinhas para o Hamas. Pois bem. Isso soa totalmente bizarro, mas o lastro disso é que houve relatos, eu não lembro quando exatamente agora, mas que projéteis, né, de bombas foram colocados em preservativos e lançados na fronteira com Israel e tudo mais. E aí o Washington Post ele fez uma apuração e viu que esse orçamento não veio do nada, né? É um orçamento que existia de $50 milhões para ajuda de saúde na faixa de Gaza, inclusive prevenção HIV e tudo mais. E se fosse real essa declaração totalmente estapafúrdia, né, de 50 milhões para compras de preservativos, seria um total de 1,5 bilhão de preservativos, né? Enfim, e logo no governo Biden, né, que não é nada pró-Palestina, né? Então é bom lembrar. E eu acho que é muito demonstrativo do tipo de narrativa distópica do Trump mencionar, né, uma coisa que é até positiva, né, de ajuda humanitária, de prevenção à saúde, ser instrumentalizado dessa forma estapafúrdia, né? É uma retórica bem fascista, para relembrar, inclusive, o mote do programa. E lembrando que o Benjamin Netanyahu vai a primeira visita internacional ao Trump na semana que vem. E dá a entender esse tipo de comentários bizarros, qual vai ser a política do novo governo norte-americano para a Palestina, né? Sim, enfim, entendi o seu tom distópico, com certeza, e é isso, né, como fazer bombas com camisinha, é uma coisa que a gente não conseguiu ligar os pontos, mas forte candidato a ganhar aqui, viu? Moni, vamos tentar, né? Depois dessa, vamos tentar. E qual o seu, Camila Salmásio? Bom, o meu é um que já circulou bastante, mas acho que merecia vir essa semana, que é a mudança ali do Google Maps, né? Depois da decisão dos Estados Unidos, do nome do Golfo do México para Golfo da América. A gente já tem isso, né? Tem imagens aí, já foi modificado essa semana. Até a presidenta do México, a Cláudia Sheinbaum, fez uma brincadeira ali, um tom irônico, dizendo que poderia chamar América Mexicana, ficaria muito mais coerente, provocando Donald Trump ali, mas o fato é que isso aconteceu, a mudança foi realizada, inclusive questionado, né? O Google foi questionado e disse que isso é uma medida comum, toda vez que tem decisões governamentais sobre qualquer coisa, mudanças históricas, enfim, eles se atualizam. E aí a atualização da vez foi essa que só o Donald Trump achou bom e resolveu fazer, e o Google Maps simplesmente seguiu, tendo ali também, isso é um fato bem interessante também, que ele tem ali todas essas tecnologias, as potências, os donos, né, dessas brincadeiras, dessas máquinas todas, estão aliados ao governo Trump, e aí a gente vê algumas decisões ali que, enfim, só no Terra Plana mesmo pra gente ter possibilidade de falar, né? E eu vou com um dos nossos mais frequentes, né, dos nossos mais constantes frequentadores do Terra Plana, que é o presidente da Argentina, Javier Milei, que essa semana anunciou a construção de uma cerca na fronteira com a Bolívia, segundo ele, com uma justificativa para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Mas o que me chama a atenção nesse Terra Plana, nessa ação
do Milei é essa submissão, essa síndrome de vira-lata da direita latino-americana em relação aos Estados Unidos. Então, se o Trump, desde o primeiro mandato, anuncia um muro, né, empreende ali a construção do muro na fronteira com o México, o Milei vai fazer uma cerca na fronteira com a Bolívia. E aí, o próprio governo da Bolívia, do Luiz Arce, se pronunciou, né, em repúdio a essa declaração. A gente não sabe ainda se isso de fato vai se concretizar, mas só o anúncio, né, de uma política de uma cópia do Trump, uma cópia, um pouco como farsa e piorada. Porque eu tô com um Milei na minha cabeça e enfim, ele tá na tela aí pra quem tá nos assistindo. É sempre difícil. Mas o meu Terra Plana vai pra ele e mais pra como eu disse, essa síndrome um pouco de vira-lata dessa extrema-direita latino-americana em relação aos Estados Unidos e aí agora, né, nesse novo governo do Trump. Foi quase aquela brincadeira, copia, mas não faz igual, né? Um muro é uma cerca, pra não ser exatamente igual. É isso, tá valendo ainda o selo Milei de terraplanícia aqui no Brasil. De fato, vou continuar reivindicando esse selo, porque acho que esse cara não sai daqui tão cedo dos nossos terraplanas. Bom, Miguel, depois dessas 3 notícias terraplanistas aí para você decidir, quero saber o seu voto, o seu veredito. Aproveito para te agradecer estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada pela sua análise, pela sua presença aqui no Estrangeiro. E não esquecendo, né, a vocês aí na nossa audiência, que amanhã tem Boletim Ponto para você ler lá no nosso site. E aí, Miguel, qual que é a sua decisão? Sabe que quando o Serguei estava mencionando ali que o Trump já vai ser o campeão do ano, eu pensei exatamente a mesma coisa que a Moniz. Não descartem o Milei, porque ele tem essa capacidade de fazer a versão cafona. Eu subscrevo aí a proposta de que leve o nome do Milei como homenagem, né? Mas eu vou votar no original. Eu acho que a camisinha pro Hamas realmente me surpreendeu, né? E agradecer de novo o convite, estou sempre à disposição. E quando não estou aqui desse lado da tela, estou do outro assistindo as análises do Estrangeiro. Então, um grande abraço para todas e para o Serguei e até uma próxima participação. Obrigada demais, foi justo. A gente já imaginava. Sim, Serguei, você mandou muito bem na sua Terra Plana. Ponto pro time dos comentaristas, né? Você aí, ó, levando o troféu essa semana. Eu já brinquei, né, nos bastidores, na redação, né, que é um certo troféu também meio inconveniente quase, né? Assim, quem quer receber um troféu Terra Plana? Mas as pessoas querem receber. Que você não viu o Lorenzo disputando o troféu do seu time de correspondentes. Sim. Lorenzo Santiago, correspondente da Venezuela aqui do Brasil, de fato. A gente, como um bom jornalista, defende a defesa da pauta, né? Se a nossa pauta vence, a gente tá contente e aceita o troféu de bom grado. Mas, de fato, de fato, né? O Trump, ele vem aí para concorrer com o Milei, né? Quase, né? Uns grandes finalistas, né? Tipo, uma concorrência de peso aí. Uma concorrência nesse sentido. Mas é isso, aceito de bom grado o troféu com esse pequeno constrangimento de sempre também a gente tá lidando com muita terraplanice no mundo, né? Eu acho que vai ficar mais constrangedor porque a gente tá tentando elaborar de fato um troféu, assim, não sabemos se vai ser uma bolacha, né? Aquela coisa meio terra plana, mas vem aí um troféu. Bom, imagino que também a Rússia também teve seus momentos, que vocês devem enviar um troféu momento para Moscou, quando eu estiver lá, volto em breve. E aproveito para agradecer a Miguel, Camila, Moniz, foi um prazer participar com vocês pela primeira vez aqui na bancada, e estaremos em outras oportunidades na bancada quando possível, mas diretamente de Moscou também em breve. Sim, a gente te agradece também, Serguei Monin, aqui com a gente hoje no Estrangeiro, e logo tem análises e reportagens também no site para você acompanhar sobre Rússia, além dos nossos outros lugares que a gente faz a cobertura ali em loco, para você analisar sempre aqui com a gente no Brasil de fato. Bom, semana que vem a gente está de volta, o Estrangeiro, sempre às 10 da manhã, quinta-feira. Para você que não conseguiu assistir tudo, daqui a pouquinho esse episódio já está
está em todas as plataformas, na sua plataforma de podcast preferida. Você pode dar o play e ouvir toda essa análise. Pode deixar o seu recado ali logo abaixo da descrição do episódio. Muito obrigada para você que está aí com a gente, a sua audiência. Continue com a gente nas análises aqui no site do Brasil de Fato, que é brasildefato.com.br, ou pelas nossas redes sociais. Você também encontra a gente por lá e a gente interage também. Moniz Ravena, muito obrigada pela sua parceria. Obrigada, mais uma Camila, vez. Obrigada, Serguei. Obrigada ao Miguel. Lembrando, para quem está assistindo a gente por as outras redes sociais, que o Estrangeiro em vídeo fica salvo no YouTube. Então tem lá uma playlist com todos os nossos programas que está sempre disponível para você acompanhar. O Estrangeiro hoje foi apresentado por mim, Moniz Ravena, e pela Camila Salmásio. A direção e produção é da Letícia Holanda. A direção de imagens é da Gabriela Pérez. A edição e sonorização da Lua Gattinoni aqui no nosso estúdio. A operação do Switcher, Eduardo Quirino e Otávio Oliveira. Identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é minha, Moniz Ravena. Coordenação de redes sociais, Rafaela Cury. A direção executiva da Nina Fidelis. Com essa, a gente se despede dos nossos estrangeiros e estrangeiras. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre as principais notícias do Brasil e do mundo com uma visão popular, acesse brasildefato.com.br. Até semana que vem, quinta-feira, às 10 da manhã.